Pessoal, vocês já ouviram falar em cordas invisíveis? Se não, a gente precisa, antes de mais nada, falar sobre a história dos elefantes acorrentados. Lá na África, os elefantes, desde pequenininhos, eles começam a ser acorrentados pelos seres humanos, né? Aquelas pessoas que têm o interesse de domesticar esses animais, né, para fins de turismo ou qualquer outra atividade. E aí, durante toda a sua história, durante toda a sua infância, esse elefante ele é acorrentado. E ele começa a querer se desvencilhar dessas cordas que a ele foram colocadas. Porém, ele não consegue. Ele se debruça, ele se debate, ele se rasga e mesmo assim ele não consegue romper aquelas amarras. E essa história ela ocorre por vários meses e anos, até que chega um momento que o elefante ele entende que não pode mais se desvencilhar e para de tentar fazer aquilo. Ou seja, ele se conforma de que ele deve ficar aprisionado. Ocorre, meus amigos, que o elefante na sua fase adulta, ele atinge uma altura de 4 a 6 metros, pesando aí cerca de 5.000 quilos e podendo levantar 10.000 quilos com facilidade. E aquelas cordas que o amarraram durante toda a sua infância, elas poderiam ser rompidas com um pequeno gesto por parte daquele elefante adulto. Porém, ele não faz isso, porque ele internalizou que ele não pode mais romper aquelas cordas, né? Qual é a moral da história que a gente tem com relação ao ser humano, né? Muitas vezes as pessoas falam que você não pode atingir determinado cargo público ou determinado sonho. E muitas vezes, e esse é o lado pior da situação, nós mesmos nos colocamos limites e entendemos que a gente não é capaz de atingir determinado ápice, determinada carreira, né? E isso é muito grave, porque todos nós somos iguais. A pessoa que atingiu o cargo público de alta envergadura, ele é um ser humano igual a você. Não existe limitações entre você e ele, né? A única diferença é que aquela pessoa, durante um período da vida dela, ela teve um esforço maior e por isso conseguiu galgar aquele patamar aonde ela está nesse momento, né? Então não coloque amarras nos seus sonhos, né? Não existem amarras, essas cordas são simplesmente invisíveis, criadas por outras pessoas que querem te limitar ou muitas vezes por você mesmo, que não enxerga a grande capacidade que você tem de realizar. Você é um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos para prosperar, criar, inovar. Então não se coloque em uma situação de inferioridade, seja por discurso de outrem ou por seus próprios pensamentos. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na faculdade de Direito, e eu sempre quis ocupar um grande cargo público, né, na área jurídica, e a primeira vez que eu entrei na faculdade de Direito, eu vi um promotor de justiça. E eu fiquei impressionado, né? Eu disse, caramba, fiquei muito admirado, aquele cara deve ter estudado muito. E até me senti inferior. Pô, esse cara é mais do que eu, né? Estudou demais, quem sou eu, um mero estudante aqui, um mero iniciante dos estudos. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que aquele cara não era nada demais. Ele era simplesmente um ser humano que, durante uma fase de sua vida, empreendeu uma energia máxima e conseguiu obter aquele cargo. Mas era um ser humano igual a mim, um ser humano com dificuldades, um ser humano com problemas na família, um ser humano que poderia ter dificuldades financeiras e, sobretudo, um ser humano que tinha 24 horas, igual a mim. Então, por que que ele chegou lá e eu não poderia chegar? Por que que eu seria inferior a ele? Eu comecei a questionar isso e, a partir daí, eu comecei a ver o que ele tinha feito para chegar lá. E comecei a conhecer outras pessoas que também estavam naquela área, como delegados, juízes, defensores públicos. E eu comecei a ver que uma coisa estava em comum entre eles. Simplesmente foram pessoas que em um determinado tempo de sua vida levaram o estudo como sua principal ferramenta. E eu disse, se eles fizeram isso, eu também posso fazer. E eu quero que vocês entendam que isso não depende de condição financeira. Porque se fosse por isso, meus amigos, todo filho de juiz seria um juiz. Todo filho de um médico cirurgião também seria um médico cirurgião renomado e não é assim que acontece. Muito pelo contrário, né? Pessoas com poucas condições financeiras, extremamente pobres, conseguem alcançar cargos grandiosos, né? E isso nos mostra que o ser humano está em situação de igualdade em termos de realização através dos estudos.
Então, meus amigos, não coloquem limites nos seus sonhos, coloquem energia. Você é igual àquela pessoa que ocupa o carro que você quer. Não existe diferença entre você e ele. E isso eu percebi claramente quando eu ocupei meu cargo, né? São pessoas iguais, né? É simplesmente uma pessoa que estudou um pouco mais e conseguiu. Então você pode da mesma forma. Basta que você seja fiel. Você seja fiel ao seu objetivo de vida. E quando você é fiel, você faz todos os dias. Porque você tem a vontade de ser. E você vai ser, independentemente de qualquer situação. Certo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Não se prendam a cordas invisíveis. Não é porque ninguém lhe incentivou. Não é porque você não tem ninguém na família que ocupa aquele cargo. Ou não é por qualquer outro motivo que você vai se limitar e achar que aquilo não é para mim. Ser delegado de polícia, não, isso não é para mim. Por que não é para você? Quem foi que disse que não é para você? Você mesmo está dizendo isso. Isso é uma corda invisível, são amarras invisíveis, né? Rompa essas amarras invisíveis o quanto antes. Sonhe alto, né? Quando você tem metas extraordinariamente altas, até o seu fracasso será melhor do que o sucesso de muita gente. E olha que eu já vi isso na prática. Então tenha fé no seu objetivo, confie em você, independentemente de ter o incentivo de outras pessoas. Se tiver esse incentivo, beleza, é bom, é bacana, mas se não tiver, confie em você. Saiba que você está em pé de igualdade enquanto ser humano. E enquanto ser humano nós podemos atingir qualquer objetivo que nos tenha sido aí colocado por nós mesmos na nossa realização enquanto pessoa. Beleza, meus amigos? Desejo sorte e principalmente que vocês sejam resilientes. Façam todos os dias o que é necessário. Se você quer ocupar um grande cargo público, estude todos os dias. Se você quer montar uma grande empresa, trabalhe todos os dias. Sempre à frente, sempre à frente. Faça sempre mais do que os outros, porque a partir do momento que você faz simplesmente a sua média, você também vai ser uma pessoa mediana. E grandes cargos e grandes empresas, grandes negócios são feitos para pessoas que têm objetivos e que fazem um esforço acima da média. Beleza? Tenha esse esforço que eu tenho certeza que lá na frente você vai ocupar o seu grande cargo público, como eu ocupei e cheguei lá e vi que não era nada demais. Era simplesmente uma função que qualquer pessoa poderia ocupar, né? Desde que, obviamente, ela tivesse aí no nascedouro toda essa disciplina que a gente tem que ter, não só para o estudo, mas para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Beleza, meus amigos? Grande abraço a todos, que Deus abençoe e faça a sua parte, que uma hora a sua vida vai mudar. E não se esqueça de uma coisa, né? Estuda que a vida muda. Grande abraço.